Bom, de volta, vamos gravar aqui as últimas três. Em ele não tem muita escolha. Considere a concordância do vocábulo muita e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta também um exemplo correto de concordância. Bom, deixa eu diferenciar para vocês aqui a diferença entre regência e concordância. Na língua portuguesa, em matemática, em raciocínio lógico, em direito, o que a gente estuda, na verdade, são relações, relacionamentos. Em direito, a gente estuda relacionamento entre partes. Em raciocínio lógico, entre o que é realidade e o que a gente considera que seja realidade. Em matemática, é a relação entre números. Em língua portuguesa, a relação entre palavras. Como é que uma palavra se relaciona com outra? Como é que uma classe gramatical se relaciona com outra? Duas formas importantes de relacionamento são a regência e a concordância. Em regra, a regência é a concordância do verbo, ou de uma palavra que tem a regência, né, de uma classe nominal que tem a regência. Em regra, é do verbo com o que vem depois dele. Por exemplo, preciso, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse verbo regeu essa preposição dele. Já a concordância é com o que vem antes dele. Se for o verbo, né? O verbo com o que vem antes dele. Os homens comprou. Perceba, o verbo não está concordando com o substantivo que veio antes dele. Mas vamos lá. Vamos resolver a questão aqui. A palavra em destaque aqui é muita. Não tem muita escolha. O que vem depois dessa, a concordância com o que vem depois aqui nesse caso, né, que não é verbo, muita escolha. Perceba que escolha é um substantivo. Quem caracteriza o substantivo é o adjetivo. Então, esse muito é adjetivo. Certo? O adjetivo tem que concordar com o substantivo em número e pessoa. A escolha aí é singular, então muita tem que estar no singular. Certo? Tem que estar no singular. Aí está, muita escolha. Vamos lá, aqui o substantivo é livros. Aqui não tem substantivo, tem um adjetivo zangada. Aqui o substantivo linhas. E aqui outro adjetivo nervosa. A palavra que se relaciona com o substantivo é adjetivo, então ela tem que variar, tem que concordar com o substantivo em número, nesse caso aqui. Número e gênero, no caso, não é pessoa não, número e gênero. Bastante livros, não. Se livros é substantivo e bastante está se referindo a livros, aqui seria bastantes livros. Adquiriram bastantes livros. Concordância errada, falta de concordância. B, saiu meia zangada. Zangada é adjetivo. O que vai dar uma circunstância para o adjetivo é um advérbio. Meia é advérbio. Não, não é. Meio é advérbio. Não varia. Meia, no caso aqui, está errado. Esse verbo não vai variar. Esse verbo não, esse é advérbio. C, escreveu poucas linhas. Ó, linha é um substantivo feminino que está no plural, então poucas teria que estar no plural também. Certo? Deixou-a muito nervosa. Agora sim, temos um advérbio dando uma circunstância de intensidade para o adjetivo nervosa. Nervosa está no feminino, mas o advérbio é invariável, muito nervosa. Letra D, nossa resposta. 14. Eu também não pensava na malvadeza. Parágrafo 1º. O termo preposicionado. Onde tem uma preposição aqui? Eu também não pensava na. Na é em mais a. Preposição em. Esse em está aqui pela exigência do verbo pensar. Porque quem pensa, pensa em alguma coisa. Em alguma coisa. Quando o verbo não tem sentido sozinho, quando ele precisa ser completado, quando ele exige um complemento, esse verbo é transitivo. Quando esse complemento precisa obrigatoriamente vir acompanhado de uma preposição, esse verbo é transitivo e indireto. Por que indireto? Porque o verbo pensava não vai ser completado com a palavra malvadeza. Ele vai precisar aqui de uma preposição para fazer sentido. Ninguém pensava malvadeza, pensava na malvadeza. É diferente de eu queria bolo. O verbo querer e o objeto bolo estão ligados diretamente. Mas eu preciso de bolo. Ó, perceba que precisar e bolo não estão ligados diretamente. Tem aí uma preposição de entre eles. Então, isso é um verbo transitivo indireto. Está ligado indiretamente ao núcleo do objeto, que é bolo. Assim como pensava na malvadeza. O pensar está ligado indiretamente à malvadeza por meio da preposição em, né? E que está aí combinada com... Combinada não. Isso é uma contraída, né? Está uma contração com o artigo feminino a. Então, por que é que essa preposição está aqui? Essa preposição está aqui, o termo preposicionado é na malvadeza. Está aqui para completar o verbo pensar.
O que completa um verbo pensar é um complemento verbal. Então, expressa circunstância adverbial. Não está expressando circunstância, está complementando o verbo e não indicando a circunstância. Não é a letra A. Complementa isso aí. O que dá sentido a um verbo é o seu complemento. Complementa um verbo transitivo. Esse verbo transitivo indireto. Então, letra B, nossa resposta. Caracteriza um comportamento. Não, a gente está tendo aula de português e não de psicologia. D, completa o sentido de um substantivo. Não completa o sentido. O substantivo tem sentido completo, não completa sentido. Completa o sentido do verbo. Letra D, descartada. Resposta, letra B. Por fim, a última. Vossa Excelência, sobre o pronome de tratamento presente em Vossa Excelência, deve apresentar o relatório. Bom, Vossa Excelência, está aqui o pronome de tratamento, não é vossa, é Vossa Excelência. Isso aqui é um pronome, esse vossa aqui é um pronome possessivo que se refere ao pronome pessoal, vós. Só que tem uma particularidade. O pronome de tratamento Vossa Excelência, apesar de vossa se referir a vós, não deve ter a mesma formalidade de conjugação verbal que o vós tem. Vós sois o sol que ilumina o mundo. Não. Quando eu uso o pronome de tratamento, vós sois, o verbo está sendo conjugado na segunda pessoa do plural, que é vós. Já Vossa Excelência, os verbos que vão ser ligados à Vossa Excelência vão ter que estar em concordância com a terceira pessoa do singular. Por exemplo, Vossa Excelência é, Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência quer. Ele quer, certo? Então, concorda com a terceira pessoa do singular. Já eliminamos, portanto, a letra D, que está falando que concorda com a segunda pessoa do singular. Letra C, se refere a uma pessoa do sexo feminino. Não. Vossa Excelência, o prefeito, Vossa Excelência, a prefeita. Vossa Excelência, o juiz, Vossa Excelência, a juíza. Não se refere a uma pessoa do sexo feminino. B, se dirige ao interlocutor da mensagem. Certamente essa é a resposta. Quando eu falo, estou eu aqui, falando com alguém, esse aqui é meu interlocutor, com quem eu estou falando. Esse alguém aqui é o prefeito. Eu estou falando diretamente com o prefeito. Vossa Excelência já sabe que providência tomar com relação àquela rua? Estou falando diretamente com ele. Então, eu estou me dirigindo ao interlocutor. Mas se essa pessoa, essa excelência aí de quem eu estou falando é um terceiro, ele está aqui no gabinete dele, e aqui está o secretário dele lá, o chefe de gabinete. Estou falando com ele sobre ele. Certo? Estou falando com esse chefe de gabinete sobre o prefeito. Aí eu falo, Sua Excelência. Sua Excelência pode me receber? Ele vai dizer sim ou não. Ele não pode. Certo? Então, Vossa Excelência ocorre quando eu estou falando diretamente, quando eu estou me dirigindo ao interlocutor da mensagem. Letra B. Certo? No outro caso de sua, esse aqui não é o meu interlocutor direto, ele é o porta-voz, ele é quem vai levar a mensagem até o destinatário final, para mim. Certo? Letra B. Então, finalizamos língua portuguesa. Depois vou gravar mais alguns videozinhos explicando, inclusive, algumas regrinhas que não deu tempo de falar aqui, sobre, por exemplo, a combinação de em mais a. Por que em mais a é na e não ema? Curiosidades que eu vou explicar em uma aula próxima.